Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Hoje a Igreja também celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. São Boaventura franciscano e nasceu na Itália em 1218 e se tornou depois de São Francisco superior geral e profundamente sábio e piedoso, soube unir a espiritualidade aos estudos teológicos. Foi nomeado bispo, depois cardeal. Trabalhou muito pela unidade da Igreja e faleceu em Lyon, França, aos 15 de julho de 1274. Que a vida de São Boaventura inspire o nosso seguimento de Jesus. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 10, de 24 a 33. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa ele chamar de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus nos faz um apelo nesse discurso missionário. Depois de nos colocar os desafios que nós vamos enfrentar no anúncio da sua palavra, que a Igreja vai enfrentar no mundo, e ela sempre conviveu, a Igreja nasceu no meio de conflitos, desde que Jesus veio ao mundo, sempre no meio de conflitos, de perseguição. O menino estava já novinho, já foi perseguido, e perseguido foi até o último instante. Assim também será a Igreja de Jesus. Ela nasceu no meio de perseguições. Nós não podemos esquecer a quem nós seguimos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho bendito de Maria, que veio ao mundo para nos salvar. E essa salvação Ele consumou na sua vida entregue por amor a nós, na cruz, né? Para combater a violência, para combater a morte, para combater o ódio, Jesus venceu no amor com a misericórdia, proclamando a verdade do amor. Então que nós não tenhamos medo. E vivemos num cotidiano situações de angústia e terror, cheios de medo, ruídos. O medo se expressa pela angústia. Quando estamos sob o domínio do medo, o coração se torna pesaroso, a angústia invade o coração, paralisa todas as ações do ser humano. Jesus nos oferece o remédio contra o medo, a confiança em Deus. A missão do seguidor de Jesus no mundo será sempre marcada pela perseguição. A perseguição é que será a identificação do discípulo com seu mestre.
ele foi perseguido, torturado, morto, injustamente, por buscar implantar em meio ao mundo o amor verdadeiro, a justiça e a verdade. Nós, seres humanos, preferimos as trevas à luz. Até os nossos dias de hoje, muitos ainda preferem os gozos deste mundo, embriagar-se com os prazeres desta vida, fechando-se ao verdadeiro amor, dando preferência à mentira, com medo de abrir-se à palavra de Jesus. Então, o seguidor de Jesus, ele deverá enfrentar hostilidades, violências de todos os tipos. A comunidade deve responder a esta hostilidade sendo perseverante e fiel ao Mestre. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. E diante das dificuldades, o discípulo deverá proclamar abertamente, com mais força e vigor, a palavra de Jesus. Nada poderá o intimidar. Quanto mais escura é a noite, mais se aparece o brilho das estrelas, diz um provérbio. Quanto maior for a dificuldade, a provação, mais exigirá do seguidor de Jesus a coragem, a fé, a esperança, a fidelidade. Na Bíblia, nós encontramos inúmeras experiências daqueles que foram chamados e sentiram medo. Abraão, Moisés, muitos profetas, reis, a própria Virgem Maria. Não temas, Maria. Os discípulos sentiram medo, eu, você. O medo faz parte da nossa condição humana. Alguns momentos da vida, da história, talvez sentimos mais forte o fardo do medo e ele pode nos escravizar. Aí que é nesse momento que é necessário ouvir a voz do Mestre e Senhor da vida nos dizer: não tenham medo. Coragem. Jesus disse para não temer a maldade dos homens. Sua aparente vitória não nos tornará derrotados ou fracassados. Não esqueçamos, a vitória vem de Deus. Vitoriosos serão aqueles que escutam a palavra de Jesus e a põem em prática. Vitoriosos serão aqueles que confiam, esperando no seu amor, mesmo sofrendo ou sendo perseguidos e mortos injustamente. Deus é o Senhor da vida. E os que perdem a vida por causa de Jesus não serão abandonados às forças da morte. Jesus nos dá um exemplo. O Senhor cuida dos pássaros do céu e nem um fio de cabelo se perderá. Deus tem o controle das coisas em suas mãos. Então temer o quê? O futuro, a doença, a angústia, a morte? Deus é Pai. O Senhor nos convida a confiar na benignidade dEle, que cuida de nós com amor, com carinho, ternura. Bem mais que os pássaros valeis vós. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do Pai. Meus irmãos e irmãs, a vida vai além deste mundo, a vida vai além da morte. O convite de Jesus é a confiança, e a confiança é o remédio contra o medo, a angústia, as perseguições, as afrontas, medo do futuro, do presente, medo da morte. Confiai, disse-nos Jesus. O medo nos escraviza, paralisa, mina as forças da vida. Quando o medo é grande, o testemunho enfraquece. E quando o testemunho do cristão está enfraquecido pelo medo, as forças da morte avançam. As consequências do medo são medo de testemunhar nossa fé em Jesus, vergonha de propagar os valores da nossa fé, medo diante dos deboches que fazem a respeito daquilo que cremos, medo de ser cristão e falar do que cremos. Aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, também eu me envergonharei dele, diante do Pai, disse Jesus para cada um de nós. Não precisamos temer, Deus está conosco.
Não sejamos cristãos medrosos, medíocres. Nossa força vem da fé em Jesus, aquele que foi perseguido, morto, ressuscitou e está vivo. E nós cremos nele, e ele está no meio de nós, ele está junto de nós, ele está em nós e nós estamos nele. Coloquemos toda a nossa confiança em Deus. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje também celebro o dia que eu nasci para a vida de Deus. É o dia do meu batismo, esse dia de São Boaventura. Então louvo e agradeço a Deus pelos meus pais e padrinhos que um dia me levaram às águas santas do batismo e me ajudaram a conhecer e amar Jesus. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.